Muita paz, meus caros telespectadores. Eu vou pedir à produção para baixar um pouco de som. Qual é a minha câmera? É deste lado, né? Exato. Quando são coisas em direto, acontece sempre assim. Sejam bem-vindos aos meus caros telespectadores do nosso canal SRTV, uma televisão jovem, esta que está a nascer ou que já nasceu em Moçambique, no centro de Moçambique. Estou a falar da província da Zambésia, concretamente na cidade de Quilimane, a terra das bicicletas, e assim como bem se diz. Hoje estou muito abençoado. O nosso Gospel Show hoje vai ter uma outra linhagem. Por quê? Porque estou com o meu amado Zicas Moronha. Seja bem-vindo. Glória a Deus, muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, amado. Glória a Deus, muito obrigado, amado. O nosso programa é Gospel Show, mas nós sabemos que Gospel é Evangelho, em outras palavras, ou em um outro sentido, não é? Sim. Exato. Para começarmos, quem é o Zicas Moronha? Bom, primeiro gostaria que fizéssemos uma oração muito forte. Muito obrigado. Para trazermos aqui a atmosfera celestial, porque estamos num espaço profundamente espiritual. Então, feche os seus olhos, levanta as suas para os céus. Querido Pai, em nome de Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença na minha vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Senhor Jesus, pela Tua presença na vida do amado irmão Citói e na vida do amado irmão Ivan Maria. Pai, nós estamos aqui neste lugar, meu Pai, no programa que tem a ver com o Evangelho. Este programa que foi desenhado pelo Espírito Santo, inspirando o irmão Citói. Então, Pai, eu oro para que esta tarde, este dia de hoje, meu Pai, não venha a ser um simples dia, mas venha a ser mais uma oportunidade para que cada um de nós continue testemunhando as maravilhas que o Senhor tem estado a fazer, os milagres que o Senhor tem estado a operar, em nome de Jesus. Que este programa, meu Pai, eu coloco a Tua unção, meu Pai, nesta televisão, neste microfone, neste programa, meu Pai, para que o mesmo cresça e este espaço que tem a ver com o Gospel, o Evangelho, seja um espaço abrangente e que muitas almas venham a ser ganhas por parte, ou seja, através deste espaço. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, e glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu agradeço pelo este pontapé de saída ou de começo, não é? Muito bem. Com uma oração que vai nos fazer bem. A mim, a si e ao nosso caro telespectador. Glória a Deus, porque a oração é a marca do crente. Da mesma maneira que nós temos as marcas dos carros, das viaturas, da água. Então, o crente tem a sua marca e a marca do crente chama-se oração. A oração é a marca do crente. Estamos a começar. Meu caro telespectador, não sai daí porque há muita coisa aqui para comungarmos juntos. Exato. Eu começo com aquela primeira pergunta mesmo. Quem é o Zicas Moronha? Zicas Moronha é um jovem, agora senhor, natural de cá, da província de Zambésia. Nasceu e cresceu nesta província, mas andou pelo mundo fora, outras províncias, e é um jovem que esteve durante muitos anos no mundo, mas que depois teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, agora é uma nova criatura. Para começar, o que é nascer de novo para si? Nascer de novo, nós lemos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nascer de novo significa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós lemos também em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que quando a pessoa se encontra com o Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa tem esse encontro espiritual com o Senhor Jesus Cristo, a pessoa nasce de novo, a pessoa é regenerada, a pessoa passa a ser uma nova criatura. Ok, a altura continua a mesma, ok, a cor da pele continua a mesma, a postura física continua a mesma, mas no espírito já não é a mesma pessoa. Então, nascer de novo significa estar em Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Muito obrigado. Meu caro telespectador, é só estar a par deste programa porque muita coisa vais aprender com o meu convidado Zicas Moronha, ele que é, entre aspas, eu não posso dizer profeta, ou então, como posso dizer, um apóstolo, mas sim um homem de Deus. Glória a Deus. Um crente neopentecostal. Exatamente. Então, nós lemos aqui assim que 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nascer de novo é um pacote espiritual, não é? Que é um processo, é um pacote, é uma metamorfose espiritual, não é? Que faz com que o homem deixe de ser velha criatura e passe a ser uma nova criatura. Tudo parte do arrependimento. Exato. O Zicas Moronha de hoje, ou faça uma avaliação, o Zicas Moronha de 2015, 14, 13 e o Zicas Moronha de 2019. Para cá. Nós temos aqui duas figuras completamente diferentes. Nós temos estes Zicas Moronha com estes dois gráficos de tempo. Tem um gráfico de tempo que, ok, de 2014 para lá, aliás, de 2015 para lá, vamos assim dizer, 2017 para lá, ok? De 17, 18 para lá, e depois temos os Zicas Moronha de 2019 para cá. Então aqui estamos diante de duas figuras completamente diferentes. Aquele que foi para lá, que pertence ao primeiro gráfico de tempo, foi um Zicas Moronha carnal, ou seja, é um Zicas Moronha que era mais consciente na carne e menos consciente no espírito. Mas este Zicas Moronha que está agora de 2019 para cá é um Zicas Moronha espiritual. Ele passou a ser mais consciente no espírito e menos consciente na carne. Ou seja, ele morreu pela carne e passou a viver pelo espírito. E nós podemos ler isso agora em Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde o apóstolo Paulo faz esta confissão. Ele diz que Cristo vive em mim. Vamos ler. Ele diz assim: Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo é pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Significa que o apóstolo Paulo aqui, ele nasceu de novo. Ele era uma velha criatura. Antes perseguia os crentes. Ele punha os crentes na prisão. Ele assassinava os crentes. Mas agora é uma nova figura. Agora é um novo indivíduo. Desta vez como apóstolo. Uma nova criatura. Então significa que quando a pessoa nasce de novo, a pessoa morre pela carne, ok, e passa a viver pelo espírito. E quando o apóstolo Paulo diz assim: vivo na carne, vivo é pela fé do Filho de Deus. Quer dizer, ok, a pessoa continua na carne, não é assim? Mas os hábitos carnais, os desejos da carne, eles ficam desativados, eles ficam desinibidos, ou seja, eles ficam inibidos de continuar a exercer a sua pujança pecaminosa, de continuar a exercer as suas intenções malignas. Nós sabemos que os desejos da carne, podemos ler isso até em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até 21, onde temos a longa lista das obras carnais. Então significa que quando a pessoa nasce de novo, a pessoa imediatamente abandona as obras carnais e passa a viver pelo Espírito. Ou seja, a pessoa passa a ser guiada pelo Espírito. A pessoa passa a ser filho de Deus. Nós lemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Para dizer que há aqui esta diferença. Temos filhos de Deus e temos criaturas de Deus. Significa que um homem ou pode ser filho de Deus ou pode ser criatura de Deus. Um minuto só. Quando é que é criatura de Deus e quando é que é o filho de Deus? É criatura de Deus quando vive desligado
do seu Criador. É filho de Deus quando vive ligado ao seu Criador. Nós podemos ler isso agora em Romanos capítulo 8, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Significa que todo aquele indivíduo que vive em comunhão com o Espírito Santo de Deus, todo aquele indivíduo que vive em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, este é filho de Deus. Este já tem uma identidade. Agora, o indivíduo que vive fora da comunhão com o Espírito Santo de Deus, o indivíduo que vive desligado das Sagradas Escrituras, o indivíduo que vive desligado do Senhor Jesus Cristo, este indivíduo está a sofrer a crise de identidade, ou seja, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Por quê? Porque ele não está a exercer a sua maior e principal atividade. A maior e principal atividade de todo ser humano é adorar a Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Louvar a Deus em nome de Jesus. É glorificar a Deus em nome de Jesus. Então são estes princípios espirituais, são estes princípios sagrados que quando são inseridos na mente do ser humano, o ser humano ele fica regenerado no espírito e passa a viver sempre e sempre em comunhão com o seu Criador, que é Deus. Muito obrigado. Meu caro telespectador, siga-nos no YouTube, a SRTV, só para mais se informar sobre aquilo que acontece na nossa doutrina mundial. Isso eu estou me falando no espírito, assim como está a falar o meu convidado, Zicas Moronha. Ô Zicas, quando é que o Zicas Moronha nasceu de novo? Eu nasci de novo, primeiro tive este contato com o Senhor Jesus Cristo, em 2016. Não significa que nos tempos passados, nos anos passados, eu não frequentava a igreja. Eu frequentava a igreja, mas olhava para aquilo como um simples ritual, como um aspecto cultural. Bom, se encontramos e nós temos que seguir isso. Sim, é como, por exemplo, quando estamos nas classes anteriores, quando estamos naquelas classes anteriores, nós não sabíamos, na verdade, por que vamos à escola. Nós íamos à escola porque seguíamos lá amigos de infância, mas a partir da 10ª classe, a partir da 12ª, a pessoa começa a perceber porque é que tem que ir à escola, até entrar na universidade para ter uma visão, para ter toda a visão, a visão ampla de por que vai à escola. Então, nos anos passados, eu já frequentava a igreja, não é? Mas não sabia porque que ia à igreja. Lia a Bíblia e olhava para a Bíblia como um simples livro de contos, uma revista, um livro de contos, e que são coisas que aconteceram no passado, mas que não têm aplicação, não têm enquadramento com o tempo em que estamos a viver. Mas desde pequeno, eu sempre quis ter a vontade de saber um pouco mais sobre Jesus Cristo. Eu me perguntava, mas quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse Jesus Cristo? E depois, quando lia na Bíblia, via ali o Monte das Oliveiras, eu me perguntava, mas será que esses montes existem de verdade? Será que essas oliveiras existem de verdade? Então foi num certo dia, num dos canais, não é? Em 2016, lá para as 23 horas, em que eu, de repente, sintonizei um canal televisivo onde estava ali a passar uma pregação. Então passaram ali os pastores, passaram ali o Monte das Oliveiras, eles passaram ali, mostraram ali as oliveiras. Então foi a partir dali que eu disse, olha, afinal de contas, este assunto é real. Mas calma aí, este Monte das Oliveiras e ali as oliveiras, será que é o mesmo monte que eu li na Bíblia? Jesus Cristo no Monte das Oliveiras? Então foi daí que aquilo despertou a minha atenção. Eu disse, não, eu preciso de cavar este assunto. Eu quero perceber este assunto. E depois, quando li sobre oliveiras, percebi que as oliveiras são plantas que vivem 4.000 anos. Então comecei a fazer aqui as estimativas, as matemáticas, comecei a fazer os cálculos.
as escrituras dizem que o Senhor Jesus ele esteve cá, ok, há mais de 2000 anos atrás. Agora, se as oliveiras são plantas, são árvores que vivem 4000 anos atrás, então significa que faz sentido. Porque se o Senhor Jesus esteve cá na Terra fisicamente há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, significa que ainda estamos dentro do período para se considerar que aquelas oliveiras são as mesmas. Oh, glória, isso é muito forte, amado. Oh, mantalabaria, isso é muito forte. Que são as mesmas oliveiras onde esteve o Senhor Jesus Cristo. E são essas que... E são esses que até hoje existem. Eu estou a ver pela televisão. Então aquilo ali despertou a fé que estava adormecida em mim. Porque na verdade, todos nós queremos na palavra. Isto é um facto. Pelo menos 95% dos humanos no globo terrestre, no planeta Terra, conhecem as Sagradas Escrituras. Agora, o que falta é como pôr em prática as Sagradas Escrituras, aquilo que está sendo dito pelas Sagradas Escrituras. Como evidenciar isso? Então, aqui, nesta parte que tem a ver com as evidências, como pôr em prática, então, é quando muitos humanos, eles notam que não, isso é um assunto que traz também as suas vicissitudes, ou seja, é um assunto que traz as suas regras espirituais. Então, eu provavelmente não hei de conseguir e vale a pena me distanciar. Então, as pessoas vão fingindo, não é, que não conhecem a palavra, enquanto no fundo conhecem a palavra. Então, é basicamente vamos lá, é basicamente por aqui que eu nasci de novo. Então, em 2016, ok, eu ainda olhava para as Sagradas Escrituras numa perspectiva científica. Quer dizer, eu carregava mais o meu lado científico e depois olhava para as Sagradas Escrituras, quer dizer, olhava mais numa perspectiva de pesquisa. Ok, as oliveiras são lá, ok, fazendo as matemáticas, se as oliveiras vivem 4000 anos e o Senhor Jesus Cristo esteve fisicamente cá na Terra há 2000 anos atrás, então dá para perceber se enquadra. Pelo menos já tive aqui a prova de que este assunto é real. Este assunto não é utopia, não é ficção. É real, mas a fé sobrenatural não tinha ainda nascido, ok? A fé sobrenatural não tinha ainda nascido. Então, até aqui, eu estava ainda a usar a fé natural, que estava um pouco mais ligado ao lado de pesquisa. Então, fui andando. Nessa altura, estava numa certa igreja que não faz muito sentido mencionar a igreja porque já não estou lá exatamente, e então ia para lá 2016, 2017, mas nos finais de 2017 e princípios de 2018 eu comecei a notar que não, alguma coisa estava a mudar no meu espírito. Antes eu bebia, não é? Mas do nada, aquele vício, consumia. Assim, eu bebia e as noitadas, eu fazia parte dos reis da noite, discotecas, não é? E alugar um táxi quando o salário entrasse, e passear ali uma noite inteira, convidar-me a ter uma fileira de miúdas, não é? Ouvindo ali a voz do diabo dizendo: olha, mostra que você tem dinheiro, paga aí, paga duas, paga uma caixa e depois manda ali um assado para aquela mesa extra. Aquelas coisas aconteceram comigo. Sim, aconteceram comigo. Então, nos finais de 2017 e princípios de 2018, do nada o vício da bebedeira sai de mim. Quer dizer, eu perdi milagrosamente o paladar da cerveja. Como é que isso aconteceu? Eu não sabia que aquele vício tinha saído de mim. Numa sexta-feira, eu saio para umas barracas, uns bares. Então, eu vou para um bar, mando vir uma cerveja. Quando eu tomo aquela cerveja, a cerveja teve o sabor de algo que esteve gelado, uma cerveja que ficou muito tempo na geleira, ficou em pedra e depois houve corte de energia e depois, então não teve sabor. Eu devolvi aquela cerveja
Inclusive até discuti ali com a dona que a cerveja não estava boa. A senhora disse, não, a cerveja está boa. E tal. Não é possível. Devolvi aquela cerveja, mas paguei. Fui para uma outra barraca. Mando vir uma outra cerveja com a mesma marca. Eu tomo a cerveja, sinto o mesmo sabor desagradável. Mas olha, o que está a acontecer aqui? Então, paguei a cerveja, devolvi a cerveja. Fui para a terceira barraca. Mando vir mais uma outra cerveja, a mesma marca. Ali os outros estão a celebrar, mas quando eu tomo, e que eu queria estar naquele ambiente também. Quando eu tomo aquela cerveja, insistentemente, aquilo me cria enjoo. Então, do nada, eu escutei uma voz no meu espírito. O vício da bebida já não está em si. Glória a Deus. Afinal, significa que já não posso beber mais. Então, a partir daquela altura, eu disse, olha, eu tenho que levar este assunto a sério. Eu não posso insistir, mas eu tenho que levar este assunto espiritual a sério. Porque eu nunca tinha tido a experiência de um dia vir a deixar de beber. E depois chegou ainda em 2018 uma outra fase em que o meu espírito já queria ficar longas horas a ouvir pregações. Quer dizer, eu quando fosse à igreja, ouvia uma pregação de uns 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Mas o meu espírito ainda ficava lá a pedir. Então, eu me perguntava, mas será que não há um sítio, uma igreja, onde eu possa estar lá sentado pelo menos por um período de 2 horas de tempo a acompanhar uma pregação, uma palavra, e que eu quero saber mais sobre Jesus Cristo? E depois, a outra coisa tinha a ver com as perseguições. Eu fui um indivíduo fortemente perseguido pelo diabo e seus demônios. Os feiticeiros, os curandeiros, os invejosos, os rancorosos, os gestores de mágoa. Então eu me perguntava, mas será que não há uma força que possa neutralizar esta gente? Uma voz me dizia, essa força existe, esse poder existe. Mas a voz nunca me dizia onde estava esse poder, onde encontrava esse poder. Até que em janeiro de 2019 conheci a Igreja Ministerial Nações para Cristo, onde sou agora parceiro do Evangelho. Eu sou também pregador nesta igreja. Eu sou filho espiritual do apóstolo Honório Kutana. E o poder de Deus, ele entrou em mim, a unção de Deus. Eu fui regenerado, batizei no Espírito. E a minha vida mudou completamente, tanto ao nível espiritual como físico. Muito obrigado, meu caro telespectador. Está a ver como é que as coisas acontecem, milagres de Deus. Esses são milagres de Deus. Porque não há outro, mas ninguém pode fazer esse tipo de milagre. Não existe outro poder fora do poder de Deus. O poder de Deus está acima de todos os outros poderes. Nós lemos isso em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, tendo-lhe dado o nome que está sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus, se dobre o joelho dos que estão na terra, se dobre o joelho dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Significa que o poder de Deus está acima de todos os outros poderes. Deus é forte e eterno. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Nós podemos testemunhar isso. Estamos a ficar muito abençoados. Estamos a ficar muito abençoados. Nós podemos testemunhar isso lendo Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Lendo Salmos capítulo 24, vou até lá, Salmos capítulo 24, viu que é difícil abrir a Bíblia física, ok?
Mas é fácil buscar. Buscar, exatamente, isso significa que a bênção está aqui conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aos salmos, muito bem. Enquanto o meu irmão aqui, Zicas Moronha, procura o versículo, eu quero dizer que meu caro telespectador, envie sua mensagem, sua crítica, aquilo que quer saber sobre a Bíblia, se quer saber sobre o Evangelho, é neste que é o seu Gospel Show, aqui com o Zicas Moronha. Aqui tenho uma pergunta antes de irmos mesmo no... exato. A nossa telespectadora Graça Manjati, ela pergunta dizendo que será pode chamar o Zicas Moronha de um profeta? Não, existem escalões. Eu estou debaixo da graça de um profeta. Eu sou filho espiritual de um profeta. Então, existem escalões. Os profetas são ungidos de Deus. E o ungido de Deus, por sua vez, ele prega o evangelho, não é? Para ganhar almas. Então, aquelas almas são os seus filhos espirituais. Esses são servos do apóstolo, não é? Honório Coutinho. Ele que é o profeta. Então, ele tem missionários, não é? Ele tem obreiros, ele tem parceiros do evangelho, não é? Ele tem as mães intercessoras. Então, o profeta é um ungido de Deus. Profeta significa boca de Deus, quer dizer, um enviado especial de Deus. Alguém que desde o ventre da sua mãe foi escolhido por Deus para que servisse de sua boca, porque Deus fala com os homens por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus evangelistas, por meio dos seus pregadores, por meio dos seus pastores, por meio dos seus padres, por meio dos seus bispos, não é? Então Deus fala com os homens por meio desses outros homens. São homens que receberam uma unção especial e eles também vão pregando o evangelho, não é? Eles vão anunciando a boa nova, porque este é o propósito, não é? Este é o propósito. Quando nós recebemos a boa nova, não podemos ficar sentados em casa. Nós temos que anunciar, temos que sair à rua, não é? Temos que sair à rua. Isso está escrito em Atos capítulo 1, não é? Versículo, podemos ir até lá, enquanto aguardamos também a leitura no Salmos. Quer dizer, olha aqui, quando nós estamos nesta atmosfera celestial, o Senhor começa a trazer os versículos, não é? O Senhor começa a trazer os versículos e nós ficamos, quer dizer, o Espírito de Deus, Ele começa a confirmar tudo quanto nós estamos aqui a falar. Por quê? Porque nós estamos em comunhão com Ele, porque nós carregamos a Ele está a viver em nós. Então, só para ver aqui, isto que eu estava aqui a dizer, que quando nós recebemos o Evangelho, não é para ficarmos sentados em casa, não é para ficarmos sentados em casa, nós temos que sair, não é? Temos que sair, muito bem. Ele disse assim, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que podemos ler a partir começando do 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o 8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e escuta esta parte muito forte, e ser-me-eis testemunhas. Oh, mano, Maria, escuta isto: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, este é o trabalho, esta é a obra de alguém que já recebeu o Espírito Santo de Deus, de alguém que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, de alguém que tem parceria com o Espírito Santo de Deus, de alguém que tem parceria com Jesus Cristo, de alguém que tem parceria com Deus. Recebeu o Evangelho, não ficou sentado. Aliás, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele vai te mover, Ele vai te capacitar. A unção de Deus, o poder de Deus que fica em ti, Ele te capacita. Do nada,
tu ficas ativo, se eres acanhado, ficas ativo e te vês a evangelizar, a anunciar a boa nova, a proclamar o evangelho do reino, a pregar o evangelho do reino para toda a criatura. E nós lemos isso também em Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20, onde o Senhor Jesus, depois da ressurreição, ele dá essa ordem para que o evangelho fosse pregado, não é? A toda criatura. Muito obrigado, mas então, antes da nossa outra pergunta do nosso caro telespectador, vamos ao nosso salmo, só para estarmos a par mesmo do nosso programa. Meu caro telespectador, esta é a SRTV, no seu programa Gospel Show, hoje em conversa bíblica, assim como posso dizer, com meu irmão Zicas Moranha, só para trazer uma experiência naquilo que está a acontecer na nossa vida mundana. Vamos a isso. Então, nós dizíamos que o poder de Deus está acima de todos os outros poderes. Não existe um outro poder que se oponha ao poder de Deus. Deus, ele é forte e eterno. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. E tudo, vamos ler aqui, Salmos capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Significa que nós pertencemos ao Senhor. O mundo pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Aqui onde nós estamos, este local, pertence ao Senhor. Mas foi construído por um homem. E esse homem pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. Família do nosso telespectador. E do nosso telespectador pertence ao Senhor. Tudo o que existe pertence ao Senhor. Então, glória a Deus. Então, quando tu desenvolves esta mentalidade, o poder de Deus, ele fica assente em ti. O Espírito Santo de Deus, ele começa a manifestar na tua vida. Ele começa a confirmar os teus dizeres. Grandes coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você está a reverenciar o Espírito Santo de Deus. Você está a reverenciar Deus. Você está a reverenciar o Senhor Jesus Cristo. Você está a reconhecer. Quer dizer, é muito importante reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. É muito importante reconhecer a presença do Senhor Jesus Cristo na tua vida. É muito importante reconhecer o poder de Deus, a unção de Deus na tua vida. A partir da altura em que tu reconheces, a partir da altura em que tu desenvolves a mentalidade de reconhecimento da presença de Deus na tua vida, tudo que era para dar errado começa a dar certo. Milagres começam a acontecer. A tua fé sobrenatural começa a crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelas essas palavras sábias. Sabemos que o Senhor Deus está-lhe a usar para compartilhar esta palavra para os nossos telespectadores, também para mim. Eu agradeço. Só para terminarmos nossa conversa, o irmão Zicas Moronha se sente feliz quando passa pela estrada e divulgar a palavra de Deus? Vou responder isso através da Sagrada Escritura. É uma pergunta muito importante, muito boa, gostei da pergunta. Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo disse assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para todo aquele que crê para a salvação. Ou seja, meu caro, presta bem atenção, peço para repetir este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Significa que a vergonha, ela tem que ser imediatamente removida em nome de Jesus. Então, eu já estou neste nível, a vergonha já saiu de mim. Porque eu descobri que eu fui salvo pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E um dos requisitos, ou seja, uma das atividades, se não a principal, de alguém que está salvo, de alguém que nasceu de novo, é também
angariar, salvar os outros, ajudar os outros a terem essa salvação. Em nome de Jesus, é angariar almas para o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer os nossos bens, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não quer as nossas empresas, Ele não quer a nossa roupa. O que Ele quer é a nossa fé, o nosso coração, angariar almas para Ele, para a salvação. Há uma pergunta que também posso responder com base nas Sagradas Escrituras. Podemos ir para o Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, como é que nós podemos ter a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o instrumento, o requisito para se ter fé é ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus e tem que ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você tem que ouvir a palavra de Deus numa perspectiva espiritual. Você tem que abrir o seu coração, você tem que abrir o seu espírito para receber a palavra de Deus. É por isso que quando nós estamos para cultuar, quando nós estamos para ministrar, a primeira oração que nós fazemos ali no altar, para a igreja, para os crentes, é: Senhor, abra os ouvidos de espírito do teu povo, para que receba com fé e mansidão a tua palavra. Esta oração é forte para remover a distração, é forte para remover os pensamentos negativos, porque há quem pode estar na igreja, mas a pensar nos seus problemas. Há quem pode estar na igreja a pensar nos seus bens. Há quem pode estar na igreja a pensar no seu marido, na sua esposa que não foi à igreja. Então, estas distrações, elas podem impedir que a pessoa receba, ok? A pessoa escute a palavra, não é? De Deus. A pessoa abra o seu espírito para receber a palavra com fé e mansidão. Então, a fé, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. É o que mais quero. É o que mais quero. Eu posso deixar aí os meus contatos. Posso deixar aí os meus contatos. Sensinho 8405 43790. E o mesmo número está também disponível em 87. Inclusive, tenho este número 87 porque uso lá diamante para questões de evangelização. Então, quando eu noto que não consigo estar fisicamente com esse crente, eu ligo para ele e eu evangelizo por um telefone. E inclusive, faço orações, não é? Por exemplo, na semana passada eu estava em Maputo e lá para as 5 horas o meu telefone tocou. A minha sobrinha explicou que a minha mãe estava doente, que a hipertensão subiu a ponto que ela não conseguia, ou seja, as pernas ficaram imóveis. Mas eu orei pelo telefone, ela ficou imediatamente curada. Para dizer que a palavra de Deus, ela não tem fronteira. Oh, Manchalabari, olha para isto. Nós lemos isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Significa que não há fronteiras, não há parede que seja mais dura que a palavra de Deus. Não há obstáculo para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra nos ossos e remove a paralisia. Ela penetra no cérebro e remove o AVC. Ela penetra no estômago e remove a gastrite. Ela penetra no sangue e purifica o sangue e remove o vírus HIV. Ela penetra no pulmão e remove a tuberculose. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Bom, a pandemia da Covid-19 é uma boa oportunidade para que nós que estamos na fé, nós que estamos no Espírito, façamos uma reflexão se de facto antes da pandemia buscávamos a Deus
em espírito e em verdade. Se adorávamos a Deus em espírito e em verdade. Porque nós lemos em João 4:24, Deus é espírito e importa que os o adoram em espírito e em verdade. Então há quem dizia, olha, eu não conseguia adorar naquela altura porque andava muito atarefado. Agora está mais tempo em casa porque andava nas barracas. Agora está mais tempo em casa. Então é uma boa oportunidade para consolidarmos a nossa parceria com o Senhor Jesus Cristo. É uma boa oportunidade, não é, para crescermos na fé. E sendo uma pandemia que lá foram deixadas algumas regras, nós lemos isso em Romanos capítulo 13, que é preciso obedecer às autoridades. Então aconselho que os irmãos que estão lá, os irmãos telespectadores, os amados irmãos telespectadores, continuem a seguir as medidas de prevenção, mas nunca desfalecer na fé, nunca olhar para a pandemia como sendo o fim de tudo, mas sim como uma oportunidade, não é, que nos apareceu, não é assim, para que cada um de nós continue diariamente a louvar a Deus, a glorificar a Deus, em nome de Jesus. Oh, glória! Samuel CC. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu tenho um versículo, bom, são vários, não é? Mas vou resumir, não é? Vou resumir. Eu gosto do versículo, ou seja, do capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16. Por quê? Porque este versículo é todo o Evangelho em miniatura, ou seja, é o resumo de todo o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo do dia de hoje. Oh, glória a Deus. É o nosso versículo do dia de hoje. João 3, versículo 16. É o nosso capítulo do dia. Glória a Deus. Cada dia que nós temos um capítulo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, só para finalizarmos, vamos cantar um louvor. Glória a Deus. O amado mais gosta também. Ok. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Glória a Deus. Glória a Deus. Em poucas palavras, o que significa este louvor? Este louvor, tu és o Deus, tu és o Senhor, a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No início, o Levita diz assim: you are the one who was, who is and who is to come. Quer dizer, tu és aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que será. Ok? Depois Jesus Cristo, you are the miracle working God. Quer dizer, tu és o Deus que opera milagres. Então, tu és o Deus, tu és o Senhor, you are Yahweh, Alpha and Omega. Exatamente. Nós, quando estamos a entrar aqui, entramos com uma oração e vamos ser também com uma oração. Logicamente, fecha os seus Deixa-me olhos. dizer que, meu caro espectador, voltamos na próxima edição com o nosso tema, Como ter fé. Este será o nosso próximo tema. Fica com Deus, nós também ficamos com Ele, com uma oração. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, levanta as mãos para os céus. Querido Pai, em nome de Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Pai, em nome de Senhor Jesus, pelo Teu amor eterno e incondicional. Meu Pai, eu oro por todos os telespectadores, meu Pai, que neste preciso momento estão cabisbaixos, para que o Espírito Santo toque em cada um deles, em nome de Senhor Jesus, para que eles tenham vontade de viver. Aquele irmão que pensava que estava tudo acabado, não atira a toalha para o chão, seja revitalizado, em nome de Jesus. Que toda obra satânica, rituais macabros, trabalhos de feitiçaria e de curandeirismo sejam removidos na vida de cada um em nome de Senhor Jesus. Sejam removidos na vida de cada um em nome de Senhor Jesus. Se existe aí do outro lado alguém doente, coloque a sua mão na tela da televisão. Receba a sua cura agora mesmo em nome de Senhor Jesus. Receba a sua